Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aquecimento do quarto trimestre de 2024. Como a gente faz aqui desde o segundo trimestre de 2023, a gente vai ter aqui o aquecimento. Tá, eu ainda estou sem a iluminação aqui, a ring light, mas logo ela volta. Eu acho que amanhã para a live já teremos a ring light de volta, então eu peço desculpa pela escuridão que está aqui, tá? Mas vocês conseguem me encontrar pela camiseta branca, tá? Tá, ok. De qualquer forma, a ideia aqui, tá, é o alinhamento do que a gente tem como expectativa para os resultados do portfólio na próxima divulgação, nesse caso o quarto trimestre de 2024, que vai começar a ser divulgado a partir da semana que vem. A gente começa, se não me engano, com log na quinta-feira, no dia 5, tá? Isso daí avaliando do macro para o micro, tá? Sem previsão de resultado, sem preço-alvo, sem bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas, apenas procurando alinhar a visão com o que a gente consegue efetivamente avaliar do que a gente pode esperar dos resultados, tá? Para os ativos do portfólio. Esse é o olhar com o qual a gente entra na temporada. Lembrando que, pela primeira vez, amanhã a gente vai ter uma live para poder justamente tirar dúvidas com relação a esse vídeo aqui, tá? Então, caso alguém tenha dúvida ou queira um pouco mais de detalhe sobre alguma das coisas que eu falei aqui, ou queira explorar algum assunto com relação ao que foi falado do aquecimento para o resultado do quarto trimestre de 2024, a gente amanhã, às 4 da tarde, vai ter uma live no canal para justamente poder falar disso. A live de segunda-feira, depois de amanhã, continua exatamente a mesma, igual, normal. Teremos apenas a adição de uma live para discutir o aquecimento do resultado do quarto trimestre. Isso daí, se for algo interessante, se ficar legal, a gente começa a fazer todo o aquecimento que a gente tiver. Tá? Os ativos vão estar em ordem alfabética por ticker, tá? Pelo código do ativo. Os links para as análises, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vale a pena ver. Tá? Quem não viu ainda, vale a pena ver. O portfólio agora com 27 ativos, tá? Com a saída de Engie, Neoenergia, Klabin e Odontoprev, por movimento estratégico que foi explicado no canal. É possível que a gente tenha mais para frente, quando tudo isso daqui passar, é possível que a gente tenha mais para frente um BEM falando mais a fundo do movimento estratégico, mas basicamente a gente teve a retirada de ativos com menor discrepância de preço, tá? Vistos com menor potencial de alta, e realocado aquele capital em ativos com queda contínua e tese muito bem alinhado, o que dá uma ideia de possibilidade de evolução mais forte. Tá? Passando ao cenário geral, a gente tem o início do cenário doméstico. Tá? O desemprego continua em nível bem baixo, tá? Veio agora com um leve aumento nesse mês passado, em 6,2%. A gente tem uma boa evolução do PIB de acordo com o último dado, né? A gente teve um IBCBR que veio acima do esperado com basicamente estabilidade, mas o último PIB veio com 4% de crescimento nos últimos 12 meses, então algo que não é negativo. A inflação vem pressionada e levemente acima do teto da meta. Tá? O IPCA 15, por exemplo, veio casado com o teto da meta, sem sinal de descontrole, mais resiliente a inflação, tá? Em grande parte por fatores exógenos, petróleo, dólar, ciclo de produção do gado, especialmente no final do trimestre, tá? Afetando aí alimentos, combustíveis, passagens aéreas e alguns outros fatores. Tá? O clima deixa de afetar o custo de energia elétrica como esperado, justamente contratando ali algum nível de arrefecimento em uma das partes, um dos componentes da inflação. Tá? O dólar com queda substancial após o final do trimestre, como comentado, não via o dólar se mantendo naquele nível de preço por muito tempo, dado que era baseado pura e simplesmente em pânico generalizado, sem qualquer fundamentação. A gente teve uma redução agressiva do dólar no mês de janeiro, e durante o último mês, né? Eu inclusive postei no Stories e por aí vai ontem. Banco Central reagindo com mais subida de juros, agora a gente tem juros aí em 13,25%, a Selic, tá? Algo que, como dito no canal, não vejo como justificado pela dinâmica econômica, é a ferramenta ali que eu vejo como incorreta para lidar com as pressões inflacionárias presentes no momento, que basicamente vem de fatores exógenos ali que eu não consigo controlar com juros. Então acaba afetando negativamente a economia e acabo, ainda assim muito resiliente, mas acaba afetando negativamente a economia sem ter efetivamente o efeito positivo para aquilo ali. Tá? A entrega de déficit fiscal agora oficializada, né? Não com relação ao ano passado, mas agora oficializada, efetivamente o dado saiu agora,
em 0,09%, desconsiderando ali o desastre do Rio Grande do Sul. Se a gente considerar o desastre do Rio Grande do Sul, vai para 0,36%. Os dados, como dito, entregues aí no primeiro trimestre de 2025, o arcabouço determinando meta de até 0,25% de déficit, está deixando espaço aí para melhoria, mas claramente sem um sinal de descontrole fiscal. A gente tem um sinal de que sim, poderia ser melhor. Sim, a questão ali é uma questão de opinião ali, se deveria ou não deveria considerar o Rio Grande do Sul, mas mesmo considerando o Rio Grande do Sul, você não tem nada que seja absurdamente agressivo, discrepante ou que mostre descontrole fiscal. Então agora é ver justamente as próximas medidas do governo para continuar tentando controlar isso e possivelmente atingir o déficit zero que foi comentado. Indo para o cenário global, a gente tem arrefecimento do crescimento econômico global, aí demonstrado em vários fatores ali. A gente costuma pegar aqui os mais relevantes, certo? Zona do euro, China e Estados Unidos, tá? E a inflação ali vindo mista, tá? Alguns países aí, Estados Unidos, por exemplo, vindo com um pouco mais de resiliência na inflação, tá? E outros países vindo com queda consistente, que é o caso ali, não o país, mas o bloco econômico, a zona do euro. Tá? A política monetária nos Estados Unidos tem continuidade no afrouxamento durante o trimestre passado. Nesse momento agora, primeiro trimestre de 2025, veio com pausa, certo? Pela resiliência da inflação e incertezas ali com o novo governo que afetam ali imigração e aí, por conseguinte, mercado de trabalho, as tarifas, possibilidade aí de tributação, de tarifação de exportação. A gente viu agora ele comentando que a partir de sábado, vamos ver se efetivamente é levado a cabo, mas a partir de sábado, México e Canadá devem tomar uma tarifa ali de 25% na cabeça, e a dinâmica fiscal desse novo governo americano. Tá? A economia entregando resultados resilientes, sem qualquer sinal de recessão, mas ainda assim a gente tem ali uma dinâmica que mostra algum nível de arrefecimento no crescimento econômico e agora mostra uma quantidade considerável de incertezas dado o novo governo que dá ali uma dinâmica ali que pode ser inflacionária e a gente não tem muita clareza ainda do que vai ser efetivamente levado a cabo ou não. Na zona do euro, a gente tem a continuidade do arrefecimento inflacionário, o Banco Central Europeu continuando com cortes de juros como o esperado, mas recente foi feito nessa semana, certo? De 0,25%, sem qualquer sinal de recessão, apesar da economia ali na zona do euro vir arrefecendo consistentemente, tá? Como comentado. E a China, nesse trimestre, com muito menos relevância, aí, tá? Continua com arrefecimento econômico como esperado, tá? Alinhado com o que eu venho falando constantemente aqui há bastante tempo, não chama atenção no trimestre, o país reduziu ali o nível de retórica e fala com relação a estímulos. Mesmo quando tinha uma retórica mais forte, a gente vê que claramente os estímulos estavam feitos de uma forma que não iam ter um grande efeito na economia, como foi comentado constantemente no canal. Tá? É importante ressaltar que a dinâmica apresentada, doméstica e exterior aqui e internacional, não tem impedido a evolução contínua das operações do portfólio. A gente vê isso claramente nas prévias operacionais que as construtoras do portfólio já divulgaram e resultados ali, prévias ali de Black Friday de algumas varejistas, tá? Seja a nível de juros, dólar, dinâmica concorrencial, etc., as teses continuam alinhadas independente de corte de juros nos Estados Unidos. A gente viu aí agora ser estacionado o corte de juros nos Estados Unidos e eu vejo isso daí como não afetando propriamente negativamente as operações aqui no Brasil, tá? Ou subida recente de juros no Brasil, que sim, aumentam ali marginalmente o custo do dinheiro, mas não tem tido efeito que eu vejo como impeditivo da melhoria contínua das operações que a gente tem no portfólio. Mais do que isso, o forte derretimento dos preços dos ativos, que teve continuidade no período entre os trimestres, durante o quarto trimestre passado, melhora agressivamente a dinâmica de custo-benefício dos ativos do portfólio, gerando, inclusive, a tal mudança ali estratégica no portfólio no período, tirando o capital de ativos mais estáveis e jogando justamente em ativos que tem aí um espaço maior ali, na minha visão, para rendimento. Tá? A gente passa aos setores para dar uma ideia do posicionamento, tá? Do portfólio, uma visão geral aí do que o portfólio toca, especialmente agora que a gente teve uma mudança ali, a gente tem alguma alteração aqui. Tá? Alimentação, a gente tem Minerva e Zemp, dinâmicas completamente diferentes. A Zemp poderia inclusive ser, de certa forma, ali, caracterizada como varejo, tá? Mas são duas operações aí bem positivas e bem descontadas. Construção civil com Cyrela, MRV e Melnick abarcando grande parte das faixas de renda e se expondo ali
ao setor de forma mais ampla. Quando a gente vê essas operações, a gente tem inclusive algumas expansões mais agressivas ali, como o MRV para fora do país, a Melnick expandindo para outros lugares além do Rio Grande do Sul, então uma dinâmica bem positiva. Educação, com Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, entrega operacional consistente e positivo, setor descontado como um todo, que não faz qualquer sentido. Indústria de varejo com Alpargatas, Mobile e Multi, antiga Multilaser, eu chamo com esse nome por ser indústria com vínculo muito próximo ao varejo, então acaba tendo ali uma correlação agressiva na forma de operar. Tá? Infraestrutura elétrica agora apenas com Serena, tá? Operação com vínculo com energias sustentáveis e um descasamento agressivo na precificação. Tá? Se a gente olha, por exemplo, ali, a evolução desde o IPO, a gente está com preço abaixo do IPO, se não me engano. E a gente tem a operação que evoluiu 17 vezes em EBITDA. Então, não vejo virtualmente nenhum racional para isso. Tá? Instituições financeiras, com Banco Pan, BR Partners e XP, a exposição à baixa renda com operação forte no segmento, tá? Que é o Banco Pan, e duas com vínculo com o mercado de capitais, com benefício a ser aferido pela redução do risco percebido quando isso acontecer. A gente passa a saúde com Fleury, antigamente tínhamos aqui o Dr. Prev também, com forte evolução contratada e queda contínua da alavancagem que estimula ali um posicionamento da operação mais agressivo no que tange expansão inorgânica da operação. Varejo com Grupo Casas Bahia, varejo pet com Pets, varejo alimentar com Açaí, varejo moda com Guararapes e lojas Renner, setor com forte relevância em economia como a do Brasil, tá? O varejo costuma ter muita relevância em economia como a brasileira, é natural que tenha uma representatividade um pouco maior, um pouco mais de concentração de capital. O restante se divide entre Ocean Pact, em serviços à indústria, Iguatemi, em alta renda, Azul, em aviação, Neogrid, em infraestrutura tecnológica, Infracommerce, infraestrutura tecnológica e logística, e Log, em logística. Aqui a gente tinha também a Klabin, que foi retirada pelos motivos citados anteriormente. Tendo a visão da divisão por setores, a gente passa as operações em ordem alfabética por tique. Alpargatas, expectativa de melhoria contínua na qualidade do operacional financeiro entregue, tá? Com manutenção da posição de caixa líquido. A operação já aferiu isso no trimestre passado e a gente tinha comentado que era algo esperado. A Rothy's continuando com evolução na qualidade operacional, operação lá fora nos Estados Unidos, tá? Com contribuição positiva através da equivalência patrimonial. Quando eu falo últimos 12 meses, é possível que no meio do período tenha algum nível de dreno, por questão contábil, no meio período de equivalência patrimonial, mas que no final do ano a gente fecha ali os últimos 12 meses com contribuição positiva. Nenhuma expectativa muito positiva para a parte internacional, que, como a gente comentou, deve levar um pouco mais de tempo, apesar de ter sido feita a evolução bem positiva durante o período. Tá? Açaí, expectativa de entrega resiliente no operacional financeiro, tá? Possível pressão por dinâmica de juros, mas nada que vagamente justifique o preço. Tá? A gente vai ter um acompanhamento das margens para compreensão do impacto e dinâmica futura da possibilidade de ter algum nível de impacto dos juros na operação ali, dado que tem uma alavancagem consideravelmente mais elevada. O resultado líquido positivo vai ser um plus, dada a alavancagem e aumento dos juros. Geração de caixa resiliente é esperada, tá? E a gente vai dar uma olhada para a dinâmica de redução da alavancagem com os juros nos níveis atuais. Tá? A continuidade da redução na dívida líquida seria muito positivo. Algum repique não seria problemático, mas a gente deve ter uma compensação do efeito aí de algum nível de aumento de juros com a evolução do EBITDA na alavancagem como um todo. Então não vejo como problemático, pura e simplesmente questões aí para acompanhar, para justamente poder ter uma dinâmica mais clara do futuro da operação. Azul, confirmação ali por proforma da reestruturação da dívida finalizada agora no primeiro trimestre de 2025, tá? A alavancagem ficou em 3,4 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, e a gente teve uma redução de 800 milhões de reais de juros esperados, que era o estimado ali para ser pago em 2025. Então a gente passa os juros estimados para ser pagos em 2025, passa de 2 bi para 1,2 bi, que é uma redução agressiva. Tá? Continuidade módica da melhoria na qualidade operacional, tá? Que já vem batendo recorde atrás de recorde, então não espero nenhum salto gigantesco na qualidade operacional. Possivelmente novas informações sobre a possível fusão com a Gol. Tá? Então a gente vai acompanhar isso. O CEO deve ser questionado consistentemente ali durante a teleconferência.
sem foco no resultado líquido nesse momento, mas a redução do prejuízo seria um algo a mais. A gente tem visto isso consistentemente, é obviamente positivo que a gente venha cada vez mais chegando perto de um resultado líquido positivo. Minerva, esperamos aí ter maior clareza do andamento da integração das plantas da Marfrig, tá? As 13 plantas em um centro de distribuição, e informações sobre o andamento das 3 plantas do Uruguai, tá? Com avaliação da possibilidade da conversão dessa negativa que foi tida 3 vezes, já se não me engano, pelo governo uruguaio. Tá? Além de informação sobre o plano para financiamento desse projeto todo, tá? Podendo ali incorrer em aumento de alavancagem dentro do planejado, dado o investimento, tá? E possivelmente também a gente possa vir a ter aí informação de talvez aumento de capital e por aí vai, já foi comentado na análise, tá? Mas é mitigado pelo EBITDA das novas plantas, que já entram rodando. Não é um investimento que eu estou fazendo em algo que ainda vai ter um startup. Já vem rodando as 13 plantas que a gente acabou de comprar. Tá? E com um horizonte tranquilo para a redução da alavancagem, dado justamente a forte capacidade de geração de caixa da empresa que a gente acompanha todo o trimestre. Esperando um operacional financeiro sólido, com continuidade de arbitragem de mercados, que é comentado nas análises do canal, para quem não souber o que eu quero dizer, tá? Com continuidade também da forte geração de caixa, tá? Indicativo da velocidade de retorno da alavancagem, a normalidade pela compra das plantas da Marfrig. Tá? Possivelmente com novos recordes históricos de receita líquida e EBITDA, que foi o que a gente teve no trimestre passado. Isso sem a adição das plantas da Marfrig ainda. Tá? Grupo Casas Bahia, continuidade da melhoria do operacional financeiro é o esperado, especialmente a margem EBITDA e margem bruta seria um plus. A gente viu a margem bruta evoluir e atingir níveis historicamente muito elevados no trimestre passado, seria um plus se tivesse continuidade no aumento, mas a margem EBITDA é esperada que tenha um aumento. Tá? Com ganho de market share nas áreas core, nas áreas principais ali, eletrodoméstico, eletrônico, móveis e por aí vai, certo? Está explicado na análise. Continuidade da qualidade da inadimplência e perdas do banco, ou seja, continuidade de níveis muito baixos, tanto em inadimplência quanto em perdas na parte da operação financeira da Casas Bahia, tá? Com expansão da carteira de crédito, passando máxima histórica que já tinha atingido no trimestre passado. Então, se eu tenho a continuidade de elevação, eu devo ter novamente quebrando o recorde aí de máxima histórica de carteira de crédito, com possível aumento na participação do crediário na loja, ou seja, cada vez mais a loja ali atuando, ajudando, auxiliando no financiamento de mais expansão dessa carteira de crédito. E eles já comentaram na análise passada, feita com austeridade, com cuidado ali, com crédito, credores ali, com devedores que tenham boa qualidade de crédito. Tá? A evolução na parte de logística, que hoje é a CB Full, também é esperada, e Casas Bahia Eds, isso a gente vai acompanhar de forma mais discricionária, menos focado nos números em si, mas mais de ver a contínua evolução da operação. Tá? Observar ali a dinâmica de fluxo de caixa para ver justamente, ter uma ideia do quão rápido a gente consegue chegar no nível ali de geração de caixa mais agressiva e possivelmente geração de resultado líquido positivo. Banco Pan, expectativa de continuidade na entrega, tá? Algum efeito de restrição do consignado do INSS deve ser vista ali na operação, a gente já estava vendo antes, certo? Como colocado na análise anterior e visto pelos movimentos do governo, é algo insustentável manter o teto ali dos juros do INSS no médio e longo prazo, tá? O que contrata automaticamente melhoria futura para a operação aqui, uma vez que a gente tiver justamente a mudança daquele teto e a liberação novamente de captação mais agressiva, de originação mais agressiva através desse tipo de modalidade. Tá? Com continuidade da aceleração de expansão operacional em outras áreas, tá? Já filtrando ali para o resultado líquido, porque a gente já tem algum tempo já que tem evoluído para outras áreas. Tá? A originação deve continuar forte mesmo com a redução de originação através ali do consignado. Tá? Empréstimos pessoais, a gente tem expectativa de crescimento, tá? Acompanhar ali o ganho de relevância é algo que é importante, especialmente porque não tem a colateral, e mais do que isso, é um crédito ali naturalmente de maior risco, tá? Com possível elevação gerada ali no PDD, no Previsão para Devedores Duvidosos, por esse tipo de modalidade. Cartões com possível instabilidade após a aceleração mais recente, a gente viu algum nível de desaceleração no trimestre passado, aquilo ali deve ter uma continuidade, e a continuidade da redução da inadimplência seria ótimo, mas ter ela no mesmo nível é bem confortável, a operação atua ali com um nível de inadimplência bem positivo. BR Partners, expectativa de continuidade na entrega, resultados ali alinhados com o colocado nas análises anteriores, isso a gente vem acontecendo todo santo trimestre, é bem previsível.
Presença de percepção de risco alta ainda deve segurar o operacional financeiro sem grandes evoluções esperadas, apesar da entrega consistente de um resultado resiliente. Tá? O crescimento do Wealth Management, que vem forte, vai ser acompanhado e é algo que vem crescendo consistentemente, a gestão de grandes fortunas. Tá? A Cogna, acompanhamento da evolução da Vasta junto ao governo, é algo para olhar. Tá? A gente tem a espera do retorno pós eleições municipais, uma vez que a gente teve um estacionamento ali durante as eleições municipais. Tá? A expectativa de forte geração de caixa após o CAPEX é algo dado como básico, aí como uma constante, tá? E por conseguinte redução na alavancagem, que teve um degrau para baixo, ele teve uma queda considerável no trimestre passado. O restante é continuidade da entrega com melhoria progressiva, tá, do operação financeiro, entregando ali um lucro líquido ajustado no ano e possivelmente um 0 a 0 quando eu falo lucro líquido contábil e não ajustado. Cruzeiro do Sul Educacional, a expectativa de continuidade na entrega de um bom resultado também. Tá? Acompanhamento da dinâmica base de alunos versus ticket médio. Tá? A expansão da base tem sido foco ali, então focada mais no giro versus a margem em geral. Tá? E claramente esperado geração de caixa forte, como de costume, nada que chame a atenção. Cirela, entrega forte, contratada com o operacional financeiro agressivamente positivo, tá? Isso por uma prévia operacional que veio muito forte e deve se refletir claramente, agressivamente no operacional financeiro. Fleury, evolução incremental do operacional financeiro, é o que a gente tem tido e é o que é esperado, possivelmente com redução novamente na alavancagem, mesmo com a compra de operação feita recentemente do Lab Confiance em Campinas por 130 milhões e o JCP distribuído em 116 milhões, dado que a operação gera um caixa operacional ali na faixa dos 500 milhões, algum meio bi. Tá? Então, isso daí não deve ser suficiente para travar a contínua redução na alavancagem. De qualquer forma, estimulando crescimento mais agressivo e inorgânico que a gente pode ver descrito ali durante a teleconferência ou com algum nível de direcionamento. Guararapes, esperada continuidade da melhoria no operacional financeiro, especialmente da Midway, a parte ali do banco digital deles. Tá, o acompanhamento dos níveis de inadimplência é algo que a gente sempre faz. Está esperado ali a continuidade da dinâmica positiva, com redução de inadimplência em cartões e empréstimos pessoais que a gente vê derretendo consistentemente. O consolidado deve vir forte ano contra ano. Tá? Possível continuidade de redução da alavancagem é algo positivo, especialmente pela melhoria do EBITDA, que tem uma defasagem considerável por ter ali no meio do comparativo EBITDAs anteriores que estavam completamente descasados da realidade. Então, naturalmente, a gente deve ter uma redução da alavancagem pura e simplesmente pela melhoria contínua do EBITDA entregue. Infracommerce, esperado maior clareza do andamento da reestruturação da dívida. Tá? A gente não teve mais nenhuma notícia desde a última análise, tá? Onde a gente tinha justamente a assinatura de um acordo vinculante, que foi um passo numa direção positiva, mas não foi a resolução da coisa como um todo. Fora isso, a gente tem a dinâmica de reestruturação operacional que ganha destaque, tá? O controle de custos, a dinâmica com clientes e o foco comercial que deveria mostrar a continuidade de melhoria, como no terceiro trimestre de 2024, possivelmente nesse caso agora, virando o EBITDA ajustado para o positivo. A gente tinha um EBITDA ajustado no trimestre passado levemente negativo, mas com uma forte evolução. Possível que a gente veja uma virada para o positivo nesse trimestre, o que seria uma sinalização bem positiva. Segundo trimestre, com o novo CEO, deve trazer ali um conference call, uma teleconferência bem interessante. Tá? Esse é o segundo trimestre do CEO novo, ajudando a compreender o médio e longo prazo da operação. Iguatemi, continuidade da forte entrega operacional, ajustes no portfólio do Iguatemi com vendas e compras de participação. Tá? Mais recentemente a gente tem a aquisição do controle do Shopping Pátio Genópolis, do Shopping Pátio Paulista, uma compra de grande porte que deve acarretar aumento na alavancagem e que preocupa absolutamente zero. Tá? A fala da gestão sobre a continuidade dessa dinâmica é algo a observar também para a gente entender até quando eles estão interessados aí em justamente continuar agressivamente alterando o portfólio. A expectativa de margem EBITDA positiva na parte de varejo é algo given aqui, é algo dado. Tá? Olhada na evolução do bairro Casa Figueira é algo que a gente sempre faz, mas sem qualquer expectativa. É uma evolução, um empreendimento ali de longuíssimo prazo, é algo que deve vir paulatinamente afetando o resultado, possivelmente agora por venda de lote, por alguma coisa assim. Log, acompanhamento da forte dinâmica como desenvolvedora, tá observando a velocidade da atuação, justamente aquele movimento de sanfonado na alavancagem e empreendimentos mais ou menos agressivamente. O restante é a continuidade na entrega de um ótimo resultado na parte de administração, de gestão ali dos galpões. Tá? Lojas Renner,
a Realize, a parte da financeira, é o que tem a observar mais de perto, vem melhorando e vem melhorando e a continuidade disso é esperada. Tá? A gente tem ali o aumento de geração de resultado positivo e é a expectativa, a inadimplência é sempre algo a observar. Tá? Vem em queda consistente, seria positivo a continuidade da mesma, mas não é um problema se tiver algum nível de estabilidade. Resultado líquido da operação deve continuar positivo. Tá? E a gente tem a continuidade da entrega do consolidado melhor que o pré-pandemia, além de forte posição de caixa líquido, a última vez ali na faixa dos 1,3, 1,4 bi de reais, tá? O que pra gente deixa a gente bem imune à questão do aumento de juros como um todo. Mobile, possivelmente a operação já com consolidado, pelo menos pro forma com a Tokstok, tá? Então ao menos um pro forma é esperado, possibilitando a primeira avaliação do conjunto como um todo. Tá? O resultado pontual separado da Mobile, se vier, é completamente irrelevante, o foco é a fusão, que muda bastante o consolidado e que monta uma nova operação, e aí sim vai dar uma análise bem interessante para a gente compreender como é que vai daqui para frente. Melnik, a prévia, indicando continuidade da entrega positiva, tá? A evolução da redução do estoque pronto é esperada, que é o que ela vem fazendo desde o IPO, com o não acúmulo relevante das entregas desse ano, do ano seguinte e por aí vai. Continuidade de posição de caixa líquida deve se manter, tá? Possivelmente com proforma de redução de capital de 150 milhões, mesmo com essa redução de capital ainda devemos ter ali alguma coisa na faixa dos 20, 25 milhões de caixa líquido, dependendo da despesa que ela teve durante esse trimestre. Além disso, a gente deve ter mais informações sobre a expansão da operação para Santa Catarina como consultoria, para São Paulo como participação de 25% junto da Even, num empreendimento de 700 milhões de reais de VGV. A antiga Multilaser, o dólar e logística devem afetar negativamente a operação, consistentemente algo que a gente tem esse problema há uns 2, 3 trimestres. Tá? Ainda assim, possível melhoria no consolidado, dado o retorno à normalidade. Eu estou comparando com uma base muito fraca pela piora que a gente teve operacional anteriormente, agora começando a voltar a níveis positivos. Então, apesar de ter um resultado afetado negativamente por dólar e logística, a gente deve ter uma melhoria na qualidade operacional, dado de onde a gente veio de uma base muito pequena, tá? Então vem de posição muito defasada. A redução na posição de caixa líquido é esperada, tá? O nível de estoque total deve ter aumento por recomposição de estoque, a gente teve toda uma redução do estoque, agora é a hora justamente de recompor. E uma pérola, obviamente, na mensagem do CEO lá no release, é novamente fatalmente esperada, ele gosta de fazer essa graça, então é algo que a gente pode esperar como consistente aí. MRV, melhoria contínua no operacional financeiro, já contratada pela prévia operacional, indicando forte evolução novamente, recuperando a qualidade operacional. A gente tem continuidade da evolução da margem bruta, já contratada pelas margens brutas da nova safra, em 34,4%, se não me engano, 34%, tá? Pelo menos 34% é. Geração de caixa forte na incorporadora, já confirmado na prévia, batendo a banda mais alta do guidance. Tá esperada a continuidade da redução da alavancagem da MRV Brasil, obviamente pela geração de caixa cavalar e por aí vai. Neogrid, sem grandes expectativas para o resultado, nenhuma expectativa de grande melhoria no operacional financeiro, possivelmente o ponto aí de mudança na dinâmica operacional, seja nesse trimestre que a gente comece a ver uma virada para o positivo, tá? Mostrando direcionamento positivo após a reestruturação. Não é uma certeza, é uma possibilidade. A operação deve se manter com posição de caixa líquido no trimestre passado na faixa dos 100 milhões. Ocean Pact, a gente deve ter forte entrega na operação financeira, possivelmente com parte da qualidade jogada para o primeiro trimestre de 2025, dados os ajustes ali em embarcação, a gente comentou tudo isso no resultado passado. A diária média de locação das embarcações, sempre com acompanhamento, a manutenção já é bem positivo, mas é esperado a continuidade da ampliação no médio e longo prazo, dado a defasagem dos contratos antigos e os novos preços de equilíbrio de mercado. Assim como casamento de taxa de ocupação com o previsto, que já tinha sofrido uma redução, tá? O backlog deve continuar muito robusto, mesmo com forte execução, que é o que a operação tem feito, possível aumento com os novos contratos vencidos, tá? Ganhos aí. Tá? Olhar resultado líquido sempre levando em consideração a depreciação, que tende a colocar uma situação ali de aparente prejuízo que não é realista. Tá? A dinâmica de fluxo de caixa sempre relevante, expectativa é positiva com a finalização do CAPEX de crescimento. Tá? Tem um possível dreno aí com ajustes das embarcações, a gente viu isso acontecendo no trimestre passado, mas é tudo isso num direcionamento de contratar retorno futuro, então não é algo, é como transferir dinheiro que eu vou receber agora para lá para o futuro. Tá?
alavancagem com estabilidade ou leve oscilação, o setor deve se manter muito positivo para a operação. A dinâmica do setor dela é ridiculamente muito positiva nesse momento. Pets, grande foco na fusão com a Cobasi. A gente deve ter mais informação, possivelmente a confirmação da aprovação pelo CAD sem restrição, que foi algo que vazou aí como burburinho e tal, se não me engano, Lauro Jardim, certo? Então é possível que a gente já tenha ali algum nível de resposta com relação a isso. O resultado da operação financeira deve vir com continuidade da melhoria do terceiro trimestre de 2024, tá? Acompanhamento aí da maturação das lojas é o que a gente sempre faz. A alavancagem deve se manter próxima de zero, já tinha caixa líquido no trimestre passado, deve se manter próximo de zero ou positivamente caixa líquido. Serena, possível informação sobre andamento do funding do cluster Midnight no Texas. Operação financeiro sólido, esperado, mas sólido, não é o mais positivo de todos. A gente tem sazonalidade que deve trazer resultado líquido positivo, tá? Geralmente o primeiro semestre é compensado pelo segundo semestre, mas a gente não deve ter a compensação completa do resultado líquido o passarinho tá louco aqui. Líquido do primeiro semestre de 2024, uma vez que o ano foi carregado de fatores exógenos negativos para a operação, tá? Podendo citar como mais relevantes os recursos hídricos, os recursos eólicos abaixo da média histórica, eita, Cassiano, os recursos eólicos abaixo da média histórica e o curtailment, o pedido ali de basicamente pelo governo para jogar parte da energia fora por ter pela rede já estar carregada demais de energia. Redução contínua da alavancagem seria positivo, mas a gente deve ter algum nível de estabilidade dado justamente o período não dos mais brilhantes da operação. XP, expectativa de continuidade da entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, é outra como a BR Partner entrega consistentemente resultado. Tá? A gente deve ter a continuidade da evolução das partes não core da operação, previdência, cartões, seguros, tá? Possivelmente seguido de pressão ali na parte core, a parte de investimentos, dado o momento de pânico no mercado e um resultado ali consolidado deve gerar um leve crescimento / estabilidade. Tá? E Dux, esperada a manutenção da forte entrega operacional, como as outras de educação que a gente tem no portfólio, com forte geração de caixa operacional retirado o CAPEX, Capital Expenditures, investimentos, e redução da alavancagem, sem muito a observar como as outras duas. Tá? E por último, aqui a gente fecha com Zemp, o consolidado com Starbucks e Subway vai sair pela primeira vez, possibilitando a compreensão e a avaliação da dinâmica futura da operação. Isso daí é bem interessante, isso daí vai acontecer agora com Zemp, possivelmente com Mobile e num futuro próximo com Cobasi e Pets. Então abre todo um espaço, possivelmente até com Azul e Gol, mas abre todo um espaço aí de reavaliação da dinâmica operacional agora, passando por mudanças mais agressivas. Está aí esperada a evolução contínua do operacional financeiro de Burger King e Popeyes Louisiana Kitchen, que vem evoluindo constantemente. Trimestre passado não dos mais positivos, mas ainda assim numa dinâmica bem positiva, com continuidade da evolução das vendas digitais e dinâmica positiva de custos. Eles têm trabalhado bastante no controle de custos e têm conseguido reduzir consistentemente o controle de custos, inclusive auxiliado ali pelo Totem, tá? Que é algo bem positivo. Isso dito, que venha o quarto trimestre de 2024. E dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na live para tirar qualquer tipo de dúvida, questionamento que tenha ficado com relação ao que foi dito aqui hoje. Valeu, galera, beijão!